Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Alta Performance no Agro. Inscreva-se no canal para que ajude o canal a crescer e eu me motive cada vez mais aí a fazer novos vídeos e levar novo conteúdo aí para vocês do meio agro. Clique no sininho que o YouTube irá notificar você toda vez que postarmos um novo conteúdo por aqui. Hoje iniciaremos o nosso primeiro vídeo da série de 10 vídeos, onde eu vou estar explicando para vocês todo o processo de produção da soja, desde o tratamento de sementes até a colheita. Em específico, nesse vídeo hoje a gente vai falar um pouco sobre tratamento de semente. Mas antes de começar a falar de tratamento de sementes, é importante a gente frisar que toda atividade que a gente vai executar, a gente precisa fazer um bom planejamento. E para a gente atingir o potencial máximo de produtividade das culturas, não é diferente. Pensando em soja, qual que seria um bom planejamento? Primeiro a gente tem que decidir quais cultivares, quais materiais que a gente vai plantar. E isso depende de alguns fatores. A gente tem que ver se esse material ele tem estabilidade, ele tem adaptabilidade. E com isso, essas decisões a gente vai tomar ela no campo baseado no nosso histórico de área, nas características do nosso solo, pensando na fertilidade do solo, na questão da topografia desse solo, na questão de pluviosidade. Qual que é o regime de chuvas dessas áreas? Então, a gente tem que pensar nessa escolha desse material baseado nesses parâmetros. Com isso, a gente começa aí a buscar atingir o maior potencial produtivo, porque aí você vai estar conseguindo fazer um trabalho, executando um plantio bem feito, dentro de uma janela adequada de plantio para cada cultivar, e já aí inicia-se corretamente o processo de produção de soja. A gente sabe que quando a gente pega, vamos exemplificar aqui, a gente pega um saco de soja, existem estudos da Embrapa aí que esse soja tem potencial de 8.000 quilos, mais de 8.000 quilos por hectare, aí, aproximadamente de 140 sacas. E é difícil produzir 140 sacas? Existe todo um meio para a gente atingir explorar esse potencial produtivo. A gente sabe que é difícil, depende muito de clima, controle fitossanitário, são vários fatores que a gente tem que cuidar. Mas esse material ele tem esse potencial, basta a gente trabalhar, cuidar para diminuir as perdas desse potencial para que a gente consiga o máximo de produtividade. Então hoje a gente vem trabalhando aí com cultivares com alta tecnologia no campo. A gente tem que pensar muito quando a gente vai escolher um material, que é muito importante, a questão de nematóides, se ele tem resistência ou não a certo tipo de nematóides, a questão se ele é precoce ou é tardio, dependendo se você for fazer um milho safrinha, depois dessa soja, é importante pensar bem nessa questão aí do ciclo do material, para que você possa escalonar o seu plantio aí e na hora de colher você não tenha problemas aí na colheita. Falando um pouquinho, pessoal, aí dessa questão do planejamento, é importante essa escolha do material, e depois quando esse material chega na fazenda, é muito importante você fazer o teste de germinação dessa semente, para verificar a germinação, vigor, para você estar colocando no campo ali, para evitar futuros problemas. Depois de plantado aí é complicado, você ter que devolver semente, trocar semente, isso te atrapalha muito aí na tua atividade. Falando sobre tratamento de sementes, gostaria aqui de colocar alguns pontos importantes. Gostaria que vocês anotassem isso aí, pessoal, porque é de extrema importância para a gente atingir alta performance no tratamento de sementes, que é o processo de inoculação. E esse processo ele tem que ser um processo muito bem feito, onde a gente tem que ter vários cuidados para que a gente possa atingir o máximo potencial produtivo dessa lavoura, já começando certo. No processo de inoculação, essa é a última etapa que a gente faz, porque a gente faz o processo de colocar os químicos, os fungicidas e inseticidas na primeira caixa, depois a gente faz a mistura aí com cobalto e molibdênio e depois coloca os inoculantes. Quando a gente faz essa inoculação, é importante frisar, pessoal, que o objetivo nosso é fornecer nitrogênio para a cultura da soja. através do processo de simbiose, onde as bactérias do gênero Rhizobium vão fornecer esse nitrogênio para a cultura da soja. Para que haja uma boa eficiência
dessas bactérias, a gente tem que pensar o seguinte, que o meio dela, melhor que ela se desenvolve, é dentro de um pH neutro, aí de 6,5 a 7, que é o pH ideal. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz as misturas aí no tratamento de sementes, principalmente pensando em cobalto molibdênio. Existem alguns produtos no mercado aí que eles baixam o pH da cauda e com isso você vai afetar aí as bactérias, diminuindo a vida dessas bactérias, não propiciando um ambiente ideal para elas. Então é muito importante a gente cuidar com essas misturas, colocar sempre o inoculante por último. A gente sabe que o cobalto molibdênio é fundamental nesse processo aí de fixação biológica, onde um exemplo mesmo é o cobalto, que ele atua diretamente aí fornecendo a vitamina B12 para o nódulo, e o nódulo tem aquela leghemoglobina, que é aquela substância rosa. Se você apertar o nódulo você vai ver, aquilo ali é para diminuir a oxidação do nódulo. Então o cobalto é fundamental ali para que haja um aumento de leghemoglobina dentro do nódulo. Então é importante sim colocar o Comol no tratamento de sementes, ou fazer esse Comol via foliar em V4 ali, que tem tido resultados muito bons também aplicando nessa fase, tá pessoal? Então o processo aí para a gente atingir uma melhor performance, qual é? A gente fazer a inoculação dessa cultura e depois fazer a co-inoculação. Como que funciona isso? A gente vai utilizar o Bradyrhizobium na inoculação e depois a gente vai acrescentar Azospirillum, fazendo a co-inoculação. O Azospirillum, Franklin, me pergunto, ele vai gerar o nódulo? Vai aumentar o número de nódulos? Esses que são os questionamentos. O Azospirillum, ele vai sim aumentar ali a área de contato para que o Bradyrhizobium forme os nódulos, ou seja, ele vai aumentar os pelos radiculares, e com isso vai ter uma área maior de contato com a raiz dos nódulos, favorecendo essa nodulação e esse fornecimento de nitrogênio para a planta. Então existem dados da Embrapa de até 16% de incremento de produtividade somente com a inoculação junto com a co-inoculação. Então é muito importante a gente estar utilizando desses processos aí, pensando em maximizar o máximo potencial produtivo, já pensando no estabelecimento inicial da cultura. Hoje existem diversos produtos no mercado onde a gente pode associar essa inoculação com a co-inoculação, e esses produtos de alta tecnologia, onde na Timac, mesmo a empresa que eu atuo hoje, nós estamos tendo resultados muito bons, resultados espetaculares com a utilização dessa associação mais a tecnologia, onde a gente protege inicialmente a cultura contra o estresse hídrico, promove um melhor enraizamento, uma melhor absorção de água e nutrientes, esse aumento do número de pelos radiculares em interação com o Bradyrhizobium mesmo, aumentando a nodulação. Então isso aí, pessoal, é muito importante para a segurança inicial da cultura, para o melhor estabelecimento dessa cultura, e depois você fazendo esse manejo correto até o final, com outros pontos que eu vou estar passando aí para vocês, vocês com certeza vão atingir aí o máximo potencial produtivo de suas lavouras, ok? Eu vou estar mostrando uma máquina de tratar semente para vocês, vou fazer um vídeo mostrando como que a gente calcula para regular essa máquina, como que funciona as caixas, como funciona a distribuição dos produtos nessa caixa, nessa máquina de semente. Bom pessoal, esse aqui é um modelo de máquina para tratamento de semente. É um modelo bem comum aí, utilizado na maioria dos produtores aqui na região de Mato Grosso. É um modelo da Bandeirante, como vocês podem verificar aqui, com 3 caixas. Aqui é onde sai a semente, tem a rosca. Essa rosca aqui, ela sai da caixa. Aqui é onde vai a semente. Aqui, essa semente, ela é colocada nessa caixa, na primeira caixa. Depois, na segunda, terceira caixa aqui já entra os químicos, os inseticidas, os fungicidas. E na última caixa, o inoculante. Aí que é a o último produto aí é entrar em aderência com a semente. Tá, pessoal? Pessoal, quando a gente fala em calibragem dessa máquina aqui, é interessante salientar o seguinte: os materiais de soja ele tem diferentes PMS e diferentes peneiras.
Então tem grão de soja que é maior que o outro. E se você coloca um grão menor ou maior, isso interfere no tempo que ele vai demorar para cruzar a rosca até a fase final. Então é interessante a gente fazer a calibragem dessa máquina. Coloca 100 kg de semente, você pesa 100 kg de semente, coloca nessa caixa e liga a máquina para passar. A média autonomia dessa máquina aqui, uma média dela aí é trabalhar em torno de 40 kg por minuto. Ela chega a passar pela rosca aqui até na fase final. Aqui, pessoal, então você vai pesar esses 100 kg e vai contar o tempo que ela vai demorar para passar esses 100 kg. Bem provável aí que isso aí vai mais ou menos aí uns 2 minutos e pouco, mais ou menos, para passar esses 100 kg, certo? Quando a gente faz o tratamento de sementes, a gente utiliza a dose dos produtos por quilo de semente ou para 100 kg de semente. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que é 100 ml para 100 kg de semente, esse produto de 100 ml para 100 kg de semente, ou seja, quando passar os 100 kg, eu tenho que coletar nessa mangueira aqui os mesmos 100 ml, tá? Que é o tempo que você tirou da máquina. Então é muito interessante a gente fazer essa calibragem para cada material, para cada peneira de soja, tá? Para que não tenha diferença na quantidade de produto que vai ser tratada aí a semente. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo aí mostrando para vocês como que uma máquina, como que funciona aí mais ou menos a calibragem da máquina e no tratamento de sementes on farm. Bom, galera, fiz uma conta rápida aqui para explicar para vocês como que funciona na prática, quando a gente vai fazer aí a calibragem da máquina, a regulagem, né? Então, geralmente, as doses dos produtos, elas são estabelecidas em litros, ml ou litros para 100 kg de semente ou por hectare, certo? Como que a gente faz essa transformação? É simplesmente uma regra de 3. A gente vê o peso médio dessas sementes. Geralmente aí as recomendações desse material, existe uma população de sementes aí por hectare. Aí você faz a conta, em média aí 1 hectare, dependendo do PMS, ele varia de 30 a 50 quilos. Depois uma média de 40 aqui. Isso varia muito conforme o PMS e a quantidade de sementes que você vai utilizar, tá? Então é só você fazer essa conversão. É bem prático, é só uma regra de 3 simples. Então, por exemplo, se você tem um fungicida, um produto 1 aqui, junto com um inseticida que você vai fazer a mistura da calda, então você tem 100 ml, 0,1 litro, né, para 100 kg de semente, o inseticida a 0,2 para 100 kg de semente. A soma desses produtos é a sua calda, então você vai ter uma calda de 0,3 litros, ou seja, igual eu mostrei lá na máquina. Se você utilizar só esses dois produtos, no tempo que passar os 100 kg de semente lá na máquina, você tem que coletar os 300 ml, que é o 0,3 litro. Assim para o inoculante, mesma coisa. As doses aqui é 100 ml para 100 kg de semente. O azospirillum para fazer a co-inoculação da mesma forma. Então eu vou ter 0,2 litros ou 200 ml para 100 kg de sementes. Ah, mas eu quero fazer isso por hectare. É só eu converter, eu faço a regra de 3. Se eu uso 0,2 litros para 100 kg de semente, para 40 kg eu vou usar X. Então é uma regra de 3 simples que a gente faz e que a gente obtém o resultado que a gente tem que coletar lá na máquina, na saída, conforme aquilo que a gente busca, ou é por hectare ou é por 100 quilos. Beleza, pessoal? É bem simples aí o cálculo. Qualquer dúvida, pessoal, nos comentários aqui do vídeo, pode perguntar, que a gente está disposto a responder vocês aí. Beleza?